E no segundo jogo aí pelo Paulistão, Corinthians foi até Bragança Paulista e levou uma sapatada do Red Bull Bragantino, meu irmão. É isso mesmo, 3-0 fora o baile, hein? Corinthians não era o time titular, mas os titulares entraram aí, já era tarde demais. Foi isso mesmo. E a escalação foi totalmente alternativa, né? A escalação reserva, tirando o goleiro, o capitão. Ele testou o Kaká de lateral direito, né? Que foi a tragédia do time, foi um grande personagem do time. Estreou com Gabriel Paulista, zagueiro. Foi um jogo ok. E o Hugo na lateral esquerda, fazia tempo que o Hugo não tinha atuado. Depois de muito tempo, né, voltando a atuar aqui, e também a dupla de ataque com Guinegão e Pedro Raul. Foi um time que infelizmente não funcionou, mas como eu tinha comentado anteriormente, a parte boa foi o Dieguinho, né, o próprio Bahia fizeram um bom jogo e aí dá para aproveitar ele em outras oportunidades também. Bom, primeiro tempo com um ataque bem ineficiente, né, mano? O Guinegão, por exemplo, quase não tocou na bola. O Pedro Raul teve que faltar muitas vezes para poder tocar na bola. Então, o Corinthians não fez gol mesmo por muitos fatores, mas principalmente pelo ataque. Se fosse o time titular, obviamente, né, o jogo seria bem melhor no primeiro tempo. O jogo tava chovendo bastante, né? O campo também um pouco pesado aí, e isso aí também foi um dos fatores. Os dois times estavam tendo chances, o Corinthians teve mais posse de bola até a metade do primeiro tempo, vamos dizer assim. Mas até a volta da pausa, né, da hidratação, que foi uns 25 minutos, o jogo voltou melhor, né? O jogo voltou melhor em si. O Corinthians teve grandes chances, né, de abrir ali o placar, teve duas, três chances que poderia ter abrido o placar, mas não aproveitou. E como é a lei do futebol, quem não faz leva. Aos 34, o Red Bull abre o placar, né? O Red Bull já vinha tendo chances também, mas aí numa jogada pelo lado direito, né, cara, onde estava o Kaká improvisado, o John ali fez um gol que foi um vacilo demais da defesa do Corinthians. Depois o Red Bull cresce no jogo, né, tem mais chances de fazer mais dois, três gols ainda, e finalmente acaba aí o primeiro tempo. Bom, e no segundo tempo, entra alguns titulares, né? Entra aí o Mateuzinho, o Bidon, o Carrillo, mas o Red Bull Bragantino continua melhor, né? Tem jogadores que realmente não dá, mano, para o Corinthians, logo no início já ali da segunda etapa, aos 11 minutos, o Red Bull amplia o placar, né? Numa bela jogada que começou ali na defesa, e mais uma vez, em cima do nosso amigo Kaká, então o Kaká foi um dos personagens do jogo de hoje, hein? É isso aí. E aí o Dorival faz algumas trocas, né? Entra o Yuri Alberto, entra o Matheus Bidu, mais titulares, para tentar não passar tanta vergonha. E aí tem uma grande chance, né? Logo assim que esses caras entram, no primeiro toque ali o Yuri tem uma grande chance, mas o goleiro do Red Bull fez a defesa. E novamente, após a pausa, né? No caso aí da hidratação que tem, foi a grande chance do Corinthians. O Corinthians teve outra grande chance, na verdade, mas o Yuri tirou, foi uma bola assim inexplicável. Ele deu uma de zagueiro, né, ao invés de centroavante, tirou a bola que seria o gol do Corinthians e ficou por isso. Na segunda metade do primeiro tempo, o Red Bull então faz aí, decreta o 3-0, amplia o placar em cima do Kaká novamente numa jogada que você não consegue nem imaginar, cara. Então, realmente o Kaká foi hoje o personagem do jogo, né? Infelizmente, para o lado ruim, provavelmente esse foi o último jogo dele pelo Corinthians. A gente já vinha falando desde o ano passado sobre a qualidade, né, de entre ele e outros. E essa galera aí tá saindo, né? Não tá ajudando o Corinthians, muito pelo contrário. Então, foi isso. O próximo jogo do Corinthians vai ser o majestoso, né, contra o São Paulo, vai ser um jogo em casa. Então, o Corinthians aí deve ter uma preparação para esse jogo, provavelmente vai ser com o time titular. É, Hoje só tinha o Hugo de titular, né, como capitão. E infelizmente não foi um bom jogo. A parte boa foi que, vou falar aqui que o que joga o garoto da base, o Dieguinho, hein, mano? O Dieguinho joga pra caramba, jogou muito hoje, mas infelizmente o resultado não veio. Então, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário se você assistiu ao jogo e tamo junto. Vai, Corinthians!